De volta, pessoal, para mais uma aula de química, né? Dando continuidade ao nosso assunto de isomeria geométrica, tá? Lembra que na última aula nossa de isomeria geométrica, nós falamos que o composto que tem isomeria geométrica, ele pode existir na forma cis e na forma trans, tá? E que são compostos diferentes, que têm propriedades diferentes. Mas para a aula de hoje a gente quer saber que propriedade é essa, o que muda de um composto para o outro. A gente falou que ele é diferente, tem gosto diferente, tem tudo diferente. Mas o que é esse diferente? Que propriedades são essas? Tá? As principais nós vamos discutir na aula de hoje. Antes disso, né, de discutir essas propriedades, eu quero que você lembre de eletronegatividade, que é uma tendência periódica aí. E aí eu sempre falava assim, gente, decora os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Quais são eles? Fui ontem no clube bronzear e saí com a pele horrível. Esses são os elementos mais eletronegativos, tá? E aí, se você olhar para o primeiro composto aqui, que é o nosso composto cis, né? Entre o cloro e o carbono, né? Tá vendo que tem cloro e carbono à esquerda e à direita? Quem que é mais eletronegativo? Dá uma olhada aí, cloro e carbono. Gente, o cloro está mais à esquerda na fila aqui, então ele é mais eletronegativo. Ou seja, se a gente fosse colocar o vetor, representar esse vetor por uma setinha, geralmente esse vetor é representado por seta, que é o momento de dipolo, tá? Ele vai ser um vetor apontando para cima, tá? Agora, se eu pego entre o cloro e o hidrogênio, né? Cloro e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Quem que é mais eletronegativo, carbono ou o hidrogênio? O carbono está mais à esquerda na fila aí. Entre o carbono e o hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo. Então, o vetor aí, ele aponta para o carbono. Inclusive, esses vetores a gente coloca uma letrinha grega, que é o Mi, vou chamar aqui de Mi1, né, entre carbono e cloro. Aqui, como é carbono e cloro também, eu vou chamar de Mi1. Entre carbono e hidrogênio, eu vou chamar de outro vetor, Mi2. E se a gente fosse calcular a resultante disso aí, né, somar esses 4 vetores aí, a gente ia chegar numa resultante que é diferente de zero, beleza? Bom, Joyce, mas o que significa eu ter um resultante diferente de zero? Gente, de uma maneira geral, vocês conseguem enxergar que todos esses vetores estão apontando para cima. Então, vocês conseguem enxergar que essa molécula, para cima, é onde ela tem uma região mais negativa. Se a região de cima vai ficar negativa, a região de baixo vai ficar como? Positiva, tá? A região para onde apontam os vetores é a região mais eletronegativa. Então, a região de cima é mais negativa, todos os vetores estão apontando para cima, e de baixo vai ficar deficiente de elétrons, ou seja, vai ficar positiva. Joyce, mas e daí? E daí que essa molécula ela é polar. Polar. Tá? Primeira característica da molécula cis. Primeira característica da molécula cis, ela é polar. O que significa isso, gente? Polar, gente, polo, P, lembra uma pilha? Não parece uma pilha? Pilha não tem uma região, não é uma pilha isso aqui, gente, mas só para refrescar a memória de vocês. Pilha não tem uma região positiva e negativa? Então, toda vez que aparecer uma molécula com região positiva e negativa, que tem polos, né? A gente vai falar que ela é polar. Agora, vamos lá para o outro lado, para a nossa molécula trans, né? Na nossa molécula trans, se eu pegar a ligação carbono e cloro aqui, ó, lembra que o cloro é mais eletronegativo do que o carbono, né? Carbono e cloro aqui, ó, para baixo aqui, ó, tá vendo? O cloro aqui do lado esquerdo, ele tá do lado de cima, então vai ser um vetor que aponta para cima, E aqui o cloro está do lado de baixo, então o vetor vai apontar entre o carbono e o cloro e vai apontar para o cloro, porque o carbono é mais eletronegativo. E aí surgem dois vetores contrários, um para cima e um para baixo, tá? Inclusive vou dar nome a esses vetores, vou chamar esse aqui de Mi1, carbono e cloro, e esse aqui, como é carbono e cloro, também vou chamar de Mi1, beleza? Agora, entre carbono e hidrogênio, quem que é mais eletronegativo? Carbono. Carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo, tá? E aí, se eu fosse colocar os vetores aí, ele aponta do hidrogênio em direção ao cloro. Vou chamar isso aqui de Mi2.
Agora, uma observação sobre esses vetores aí, gente, importantíssima essa informação. Observa que o μ1 aqui, ó, ele está na diagonal para cima e o outro μ1 está na diagonal para baixo, ou seja, esses vetores aqui se cancelam, tá? O μ2, gente, tem um que está apontando para cima e outro está apontando para baixo. O que acontece aí? Se cancelam. E aí, a resultante desses vetores aí vai ser igual a zero, porque a soma dos 4 vetores aí se cancelam. E daí, Joyce? Ah, gente, e daí... Eita, sai. E daí, gente, que essa molécula ela não tem polos, ela não tem uma região positiva e negativa. Se ela não tem polos, eu vou falar que ela é apolar. Vou até escrever aqui, ó, apolar. A significa negação, não tem polos, não tem uma região positiva e negativa, pelo menos permanentemente não. Ok? Então a grande diferença é a molécula cis, ela é polar, a molécula trans, ela é apolar, tá? Já guarda essa grande diferença aí. Agora, em consequência da molécula ser polar, imagina o seguinte, gente, são várias moléculas que têm região positiva e negativa. Se você colocar várias dessas moléculas cis, elas vão atuar como se fossem pequenos ímãs. Junta vários pequenos ímãs aí. O que acontece? Um gruda no outro, a interação entre eles é mais forte. Se a interação é mais forte, a gente vai ter aí maior, vou até escrever aqui, ó, maior ponto de fusão e ponto de ebulição. As moléculas estão mais fortemente ligadas, né? Lembra que ponto de fusão é passar do sólido para o líquido e ponto de ebulição é passar do líquido para o gasoso, é a temperatura para isso. Só que para a gente fazer isso aí, como as moléculas têm uma interação mais forte, a gente vai ter que gastar mais energia. Por isso que tem maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Tá? Então, primeira característica das moléculas cis, elas são polares, e segunda, ela tem maior ponto de fusão e ebulição quando comparada com a trans. E uma outra característica aí que é interessante a gente saber também, né? A molécula cis, quando você coloca ela na água, tá? Quando você coloca ela na água, ela é solúvel. Joyce, por que ela é solúvel? Gente, a regra para solubilidade é o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Como a água é polar, a água dissolve aquilo que é polar. E a nossa molécula cis, ela é polar, então ela se dissolve na água que é polar também, tá? Então, as 3 características aí diferentonas aí da cis para trans. Agora, vamos lá para a trans. Ela é, primeira característica, apolar, tá? Segundo, né? Ponto de fusão e ponto de ebulição dela, em comparação à molécula cis, é menor. Menor ponto de fusão e ponto de ebulição. E por fim, se a molécula cis é solúvel em água, a molécula trans é insolúvel. O que é isso, Joyce, insolúvel em água? Gente, é igual óleo com água, né? Não se mistura, ok? Então, aí a gente já consegue discriminar as principais diferenças entre compostos cis e trans, beleza? A gente falou que é diferente, agora a gente provou no que é diferente aí, ok? Sobre essas propriedades a gente vai ver em outras aulas, né? Aulas mais voltadas para a propriedade, mas em princípio, guarde isso aí no coração que cis e trans são diferentes. Beijo para vocês, fiquem com Deus, até mais.